intersecção de conjuntos. Então, a nossa segunda operação vai ser intersecção, ou você pode falar interseção, é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos começar colocando aí o nosso título, intersecção de conjuntos. E a nossa primeira coisa que você tem que ver aqui é justamente a sua notação. É como se você colocasse a letra U, só que de cabeça para baixo, tá certo? Matematicamente falando, como que a gente escreve isso? Como que a gente faz a sua leitura também? Você vai ler assim, ó, A inter B. Você pode ler também A intersecção B, ou você pode simplesmente utilizar o E, né? Ou seja, a palavrinha que está por detrás da intersecção é o E, certo? E isso também, fazendo exercícios, você vai perceber que vai ficar muito claro. Então, eu tenho o seguinte, ó, matematicamente, eu vou ter um X, tal que X pertence ao conjunto A e X pertence ao conjunto B. Então, o E está bem inserido aqui no nosso conceito, tá certo? A gente vai considerar os elementos que são comuns. Aí nós temos o seu diagrama, nós temos aqui A inter B. No diagrama, qual é a parte que nós vamos considerar? É justamente esse setor que eu estou identificando aqui de vermelho, que é a parte comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, tá certo? É a parte comum. Então, tá aí. E aí nós vamos pegar agora um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo para que fique ainda mais claro. Eu vou colocar aqui o nosso conjunto A, com 3 elementos, 1, 2 e 3. Vou colocar aqui o conjunto B, 3, 4 e 5. E no caso vai ser o seguinte. Quando você trabalha com a intersecção A inter B, nós vamos considerar o elemento ou os elementos comuns. Nesse exemplo aqui, nós temos o 3, tá certo? E aí você pode falar assim, professor, e se não tivesse nenhum? Tem algum problema? Não tem problema. Só que aí existe uma nomenclatura também. Você vai colocar assim, ó, observação. Escreva assim, ó, se A inter B for vazio, dizemos que A e B, ó, são conjuntos disjuntos. Correto? Pega seu marca-texto, por gentileza, e dá uma frisada na palavra disjuntos. Tem questões, então, que a banca começa falando assim, ó, dados os conjuntos A e B disjuntos, e aí na hora você precisa lembrar, quando a banca coloca conjuntos disjuntos, é porque não possuem elementos comuns. A intersecção é vazio, tá certo? Então, falamos aqui sobre a intersecção de conjuntos, mostramos no diagrama qual é a parte que você vai considerar. Então, você sempre vai considerar os elementos que são comuns. E vamos para a próxima aula, que vai ser a nossa terceira e última operação. Até lá!